Oi, aqui é o professor Eduardo, do canal O Mundo da Matemática, trazendo mais um conteúdo, mais uma videoaula. Hoje a aula número 2. Já tivemos a aula número 1, tratando de definição de fração. Hoje vamos falar sobre fração mista. Mas você, ao final dessa aula, dessa videoaula, gostando da aula, coloca lá o seu like, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, compartilhe com seus amigos, com os colegas, com seus contatos. Faça essa videoaula se espalhar pelos seus contatos, tá certo? E também se inscreva caso você não seja inscrito. E acione também o sininho para que toda vez que tiver uma nova aula, você seja notificado. Vamos lá, roda a vinheta. Fração mista. Bom, a palavra mista vem de mistura. É a junção de um número inteiro com um número quebrado, que é a fração, né? Mas é importante lembrar que a fração ela é derivada de uma fração imprópria. Então vamos relembrar na aula anterior sobre classificação das frações. A fração própria, ela é a fração cujo numerador é menor que o denominador. Aí nós temos alguns exemplos, né? O 2/3, 1/4, 3/5. A fração imprópria, ela é ao contrário da própria, o numerador é maior que o denominador. E aí você tem os exemplos 4/3, 5/5, 6/4. Lembrando que a fração imprópria, ela é onde o numerador é maior ou igual ao denominador. Esqueci esse detalhe. O numerador e o denominador, sendo iguais, também pode se considerar fração imprópria, tá certo? Então, vamos lá. Fração própria, o número de cima é menor do que o de baixo. Fração imprópria é ao contrário. O número de cima é maior do que o de baixo. E o último item aí, a última classificação, é a fração aparente, onde o numerador é múltiplo do denominador. Como assim? Eu consigo fazer o de cima dividir pelo de baixo e encontrar um número exato, um número inteiro. Por exemplo, 6/3, ou seja, 6 dividido por 3, 2. Mas vamos nos concentrar na fração própria e na fração imprópria. Na fração própria, o número representado aqui, ele sempre será menor que o inteiro. Vamos tomar como exemplo aqui, ó, o 2/3. Um dos exemplos aqui, o 2/3, ok? Se eu representar graficamente o 2/3, desenhando uma figura geométrica, um retângulo, eu vou ter assim, mais ou menos, tá? Não vai ficar perfeito, mas vamos tentar aqui, tá? Como é que eu representaria o 2/3 nessa figura retangular? Vamos fazer de conta que é um retângulo, não foi feito com medidas, não foi feito retinho, né, como deveria ser. Eu tenho, o número de baixo é 3. O que representa o 3? Eu tenho que dividir o inteiro em 3 partes, então isso tudo é um inteiro, então eu vou dividir em 3 partes, suponha-se que as partes são iguais, em mesma medida. Então, o inteiro está dividido em 3 partes. O número de cima, que é o numerador, representa as partes que eu tomo para mim. Então, o número que está em cima é o 2. Então, das 3 partes, eu estou tomando 2. Ou seja, eu pergunto a você, meu aluno, eu estou tomando todo o inteiro? Claro, você vai responder não. Você está tomando partes do inteiro. Você está tomando quase todo o inteiro, mas restou um pedacinho ali, a parte em branco. Ou seja, da divisão de 3, eu dividi o inteiro em 3 partes, eu peguei 2 partes das 3 partes. Ou seja, não peguei todo o inteiro, me sobrou alguma coisa. O que significa isso, professor? Significa que o 2/3 é menor do que 1. É menor do que 1 inteiro. Ou seja, eu não precisei pegar todo o inteiro. Eu peguei quase todo ele, mas não peguei todo ele. Eu peguei apenas
umas partes desse inteiro. Eu peguei 2/3 desse inteiro. Então, os números que são representados por uma fração própria sempre serão menor do que o inteiro. Sempre será tomado partes, mas não toda parte do inteiro. Ok? Tá claro? Então, fração imprópria sempre vai ser menor que o inteiro. Já a fração imprópria é o contrário. A fração imprópria sempre vai pegar mais do que o inteiro. Vai pegar inteiro e mais um pouco. Então vamos ver nas próximas imagens. A fração mista, essa daí, você repara que tem 2 retângulos. No primeiro retângulo, eu peguei todo o inteiro. Toda a parte verde significa que eu peguei o inteiro todo. Eu dividi em 4 partes, mas eu peguei tudo. Já no retângulo de baixo, das 4 partes que foram divididas o inteiro, eu peguei apenas 2. Então essa daqui é uma representação geométrica de uma fração mista. Que fração mista é essa? A fração 6/4. Por quê? Eu dividi o inteiro em 4 partes, só que eu peguei 6 partes, ou seja, eu pinto 4 partes no primeiro inteiro e pinto mais 2 no segundo inteiro, ou seja, eu peguei 6 partes de 4 partes que foram divididas os 2 inteiros. Ou seja, repara que o 6, que está no numerador, na posição do numerador, é maior do que o 4 na posição de denominador. Essa fração é uma fração imprópria, que a sua representação geométrica é exatamente esse desenho. Ou seja, eu peguei 6 partes, de 4 que eu dividi o inteiro. Ok? Vamos para a próxima imagem. Vamos entender melhor essa representação geométrica. Ou seja, no primeiro desenho, eu tenho um inteiro, onde nesse inteiro eu peguei todas as partes. Ou seja, foram divididas o inteiro em 4 partes, onde eu peguei todas. Ou seja, essa fração representa um inteiro. Certo? Já no desenho de baixo, das 4 partes que eu tomei, que eu dividi o inteiro, eu só tomei 2. Ou seja, 2/4. Então, se eu juntar a parte do retângulo de cima com a parte do retângulo de baixo, eu vou ter um inteiro mais 2/4. Essa junção do número inteiro com a fração vai dar 1 inteiro e 2/4. Essa é a representação mista do número impróprio 6/4. Ou seja, 6/4 na sua representação mista é 1/2/4. Ok? Vamos mais um exemplo. Aqui eu tenho uma figura, um pentágono. Aliás, 3 pentágonos. Nos 2 primeiros, eu pintei todas as partes, ou seja, de 5 partes, 1 2 3 4 5, eu peguei todas. Aqui eu também peguei todas. Aqui eu também dividi em 5 partes, mas eu peguei apenas 3. Ou seja, se você contar todas as partes pintadas, eu tenho 5 aqui, com 5 aqui já são 10, com 3 aqui são 13. 13 partes pintadas, onde eu dividi todos os inteiros em 5 partes. Ou seja, essa representação geométrica é exatamente essa fração imprópria, 13/5.
Vamos pensar. Vamos analisar melhor. Nessa primeira situação, eu tenho 5 quintos. Por quê? São 5 partes onde eu peguei todas elas. 5 quintos representa um inteiro. Aqui é exatamente a mesma situação da primeira figura. Também representa um inteiro. E nessa última situação, eu peguei 3 partes, onde o inteiro foi dividido em 5 partes, 3 quintos. Se eu somar esse 1 inteiro com esse 1 inteiro com 3 quintos, eu vou ter 2 inteiros e 3 quintos. A forma que se lê corretamente é esta aqui, 2 inteiros e 3 quintos. Ou seja, a representação da fração imprópria 13 quintos pode ser escrita também na forma mista de 2. Eu estou tentando fazer uma setinha aqui, mas está difícil. A representação 3 quintos, que é uma fração imprópria, ela pode ser escrita e representada como um número misto, 2 inteiros e 3 quintos. Ou também pode ser lido assim, 2 inteiros e 3 quintos, ou você pode ler assim, 2, 3 quintos, que também está correto. Certo? Na próxima aula, nós vamos aprender a como transformar um número misto em uma fração imprópria. Ok? Obrigado pela atenção. Não se esqueça de você deixar o seu like. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, acione o sininho e também compartilhe com seus colegas, com seus contatos e amigos. Tá certo? Um grande abraço.